Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Processual Penal 4. Ontem nós fizemos uma revisão de todo o conteúdo do nosso Direito Processual Penal, e aí eu disponibilizei para vocês no fórum uma indagação sobre qual era a maior dificuldade de vocês no que tange ao direito processual penal. A partir do 1, o 2, o 3, né, para a gente tentar suprir essas necessidades de vocês. E foi praticamente unânime, né, as respostas. Uma delas é sobre os recursos, que vocês não viram, então eu vou preparar para a nossa semana de aula, a nossa próxima semana de aula, uma aula só de recursos, para a gente ver todos os recursos. Uma outra coisa que foi citado, mas foi pouco, foi a questão da jurisdição, e grande parte também citou dos procedimentos, né, dos ritos. Então, vou preparar também uma aula de ritos, vou preparar uma aula de recursos. Penso que seja melhor primeiro os ritos, depois os recursos, para a gente conseguir seguir aquela sequência lógica que eu passei até ontem para vocês, junto aos slides. Ontem, nos slides, quando eu passei esse slide para vocês, acho que está aparecendo aí já, vocês conseguiram entender que é uma linha do tempo que começa com a notícia crimes, o delegado recebe, formou o inquérito, vai para o juiz competente, o desenho continua, tá? É uma linha, é a linha processual penal. Aí vai para o Ministério Público, juiz competente de novo, procedimento, sentença, e nós vamos para o recurso. Então, façam no caderno de vocês a linha por completo. Eu não fiz aqui porque não cabe, vocês não iam conseguir entender. Mas, então, é uma linha por inteiro, tá? Os 3 slides é uma linha só. É a linha processual penal, é a linha do processo, de como se forma esse processo. Junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem de hoje, eu postei para vocês lá uma música, né, que é uma paródia, que fala da ação penal. A ação penal, ela se inicia no momento em que o inquérito policial foi para o juiz, e do juiz ele vai para o Ministério Público. É aí que começa a ação penal, seja ela pública ou privada, e suas variações, e aí tem a música lá, para vocês guardarem o conteúdo e não esquecer mais. Baixem a música depois, escutem no carro, para dormir, né? Uma outra dúvida que surgiu foi a questão do inquérito policial, se o prazo pode ser prorrogado ou não. E nós sabemos que esse prazo ele vai ser improrrogável. Porém, a FGV, que é quem faz o exame da ordem, ainda não está cobrando isso, tá? Então, vai estar no Código de Processo Penal, no artigo 10. No artigo 10, vai continuar ainda que o prazo é de 10 dias se estiver preso e de 30 dias se estiver solto. Então, se cair no exame da ordem hoje, a resposta é que ele é prorrogável pelo mesmo período se o delegado não der conta. Mas com o pacote anticrime, nós sabemos que, vocês devem saber, né, que vai ser improrrogável. Só que a FGV ainda não está cobrando isso. Eu estou seguindo para dar aula para vocês o VADMECUM específico da FGV só para a OAB. Então, se cair no exame da OAB hoje, é prorrogável, 10 dias por mais 10 dias, 30 dias por mais 30 dias. Acredito eu que, quando for a vez de vocês fazerem o exame da ordem, que vocês estiverem matriculados no 9º semestre, já não vai ser mais prorrogável, vai ser improrrogável. É uma coisa que tem que ficar atento. Mas a FGV ainda não está cobrando. Então, a próxima prova, que ainda não tem data prevista, o prazo vai ser prorrogável, está no artigo 10 do Código de Processo Penal, tá?
Uma outra coisa que vocês citaram que estão com dificuldade é a questão da aplicação da pena, da dosimetria da pena. Nós vamos fazer uma aula específica disso. A dosimetria da pena vai começar no artigo 59 do Código Penal, onde vai falar da fixação da pena, né, de mínimo e máximo. Aí vai pelos artigos 61, 62, que vai estabelecer os critérios de aplicabilidade de multas e de agravantes e atenuantes, no artigo 65. No 63, vai falar da reincidência, quando o reeducando cumpriu sua pena, ele é posto em liberdade, comete novamente outro crime, ele vai ser considerado reincidente, a capivara dele, né, a ficha só fica limpa depois de 5 anos intacta, por isso que vocês não podem ter a ficha suja, não pode ter boletim de ocorrência criminal, não pode ter problemas com a justiça eleitoral, porque não são aprovados no exame da OAB. Quer dizer, vão ser aprovados no exame da OAB, porém não são autorizados a pegarem a carteirinha. Vocês vão ficar impedidos ou suspensos. No caso, vai ser caso de suspensão, desculpa. Vocês serão suspensos por um determinado período. Nós já tivemos alunos que foram presos por pescarem em período que não podia e ficou sem pegar a carteira da OAB depois de aprovado durante 6 meses por multa de suspensão, que infração disciplinar do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, o artigo 59 do Código Penal vai falar de como fixa a pena, o 61 e 62 vai falar da multa e das agravantes, o 65 vai falar das atenuantes, o 63 vai falar da reincidência, o 68 especificamente vai tratar de como faz o cálculo, então nós vamos fazer uma aula só disso, tá? Então nós vamos fazer 3 aulas especiais, uma de aplicação de pena, uma de recurso e uma de rito. Vamos tratar todos os ritos para ir sanando as dúvidas de vocês. Aqui nesse exemplo da linha do tempo de ontem, então nós lembramos que toda vez que a pessoa imagina que vai praticar o crime, ela está já no intercriminis. O intercriminis, ele vai percorrer até o final da sentença, porque essa pessoa pode ter a índole de ser um matador, por exemplo, está no seu eu. E de onde que vem isso? Isso vai vir da formação cultural dessa pessoa. Ou essa pessoa já vem com isso, porque vem de uma família de criminosos e acha que é correto, vai se espelhar, ou ela vai ter algum distúrbio psicológico que faça com que ela pratique crimes, ou é aquele segundo momentâneo, né, de loucura, que nós, impensadamente, por violenta emoção, podemos fazer uso da prática de um crime. Só que nós temos que tomar cuidado quando falamos de violenta emoção, pelo fato de que a violenta emoção pode tanto aumentar como diminuir a pena. Depende da forma como eu me expressar, enquanto advogado, para o juiz, ou enquanto promotor, para o juiz. Nós temos que sempre formar o juízo de convencimento e a admissibilidade do juiz. Quem convence o juiz ganha a causa. A mesma lei que pune é a mesma lei que defende. Lembrando, então, que esse intercrimes, dependendo da índole da pessoa, vai estar presente aí. Como que eu sei se a minha ficha está limpa, se a minha capivara está limpa? É só vocês entrarem na Justiça Federal, na Justiça Estadual, Civil, Criminal, na Justiça Eleitoral e colocarem o CPF, o nome de vocês, vai sair o atestado de antecedentes criminais. Ou vocês podem pesquisar no site do TJ, né, se vocês têm processo, alguma coisa. Quem tiver problemas com a Justiça Eleitoral, regularize isso. E os meninos, lembrando, regularizar a reservista, né? Quem não serviu o exército, que teve a dispensa, tem que ter a carteirinha de reservista também para o exame da OAB. No exame da OAB, vão ser cobrados todos os conteúdos, vocês sabem disso.
Quando temos, então, uma figura do intercrimes, é que alguém vai praticar o crime. Praticou esse crime, o delegado de polícia toma conhecimento das 3 formas que nós falamos, conhecimento imediato, ele está exercendo sua profissão, tomou conhecimento, vai instaurar inquérito policial, porque ele é obrigado. Ou chega alguém e conta para ele, conhecimento imediato, ou cognição imediata, cognição é imediata. Cognição significa conhecimento, ele também é obrigado. Esse terceiro que conta para ele pode ser o policial. Coercitiva, quando é pego com a boca na botija, prisão em flagrante, obrigado a instaurar inquérito policial no prazo de 30 dias, se o réu estiver, se o indiciado, estiver solto, e se ele estiver preso, 10 dias, podendo ser prorrogável. A partir do momento em que a FGV mudar o posicionamento dela e seguir o pacote anticrimes, esse prazo vai ser improrrogável. Mas e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deu 10 dias, o delegado vai encerrar o inquérito policial, terminadas as diligências ou não. E aí ele vai remeter para o juiz, e o juiz vai autorizar o retorno desse inquérito para que ele tenha sua continuidade e seja feita a produção de provas, que se colham as demais provas. É isso que vai acontecer. Então, quando vocês forem prestar o exame do OAB, vai ser esse o posicionamento. Hoje, ainda não é. Tomem cuidado, tá? Se tiver uma prova, então hoje comigo, por exemplo, prorrogável. Eu vou seguir a FGV, que ainda não mudou o posicionamento dela. Esse inquérito policial tem que ser sigiloso, ele é inquisitivo porque ele faz perguntas, né, para descobrir a verdade dos fatos, ele é sigiloso salvo para o advogado, está previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele faz perguntas em prol da busca da verdade dos fatos, e ele é sigiloso pelo fato de que a produção de provas é ela que vai conduzir todo o inquérito policial para a gente buscar a verdade dos fatos. E se tiver algum desvio aí nesse sigilo, pode ser que prejudique a produção de provas. O delegado, então, terminou seu inquérito policial, que ainda pode ser prorrogado, remete ao juiz competente, jurisdição e competência. Acho que só teve uma pessoa que falou no fórum para dar uma revisada na jurisdição e competência. Juiz competente é o aprovado no concurso público de provas e títulos. O que é isso? É aquele juiz que fez o curso de Direito, 5 anos, aí depois que ele fez o curso de Direito, ele tem 3 anos de experiência na área jurídica, então tem que advogar durante 3 anos, ou ser professor de Direito. São as duas hipóteses, ou advoga, ou é professor de Direito. Isso comprova a prática jurídica. Aí presta o concurso para juiz, que também serve para promotor, para defensor. A prova vai ser objetiva, primeira fase, segunda fase, subjetiva, terceira fase, oral, perante uma banca examinadora, algumas permitem o uso do vadimeco, outras não. Prova física, teste psicológico e a prova de títulos, aprovado no concurso público de provas, essas são as provas, e os títulos. Os títulos vão ser os diplomas de pós-graduação, mestrado, doutorado, livros publicados, artigos apresentados em congresso, participações em congresso, tudo aquilo que a gente faz para as horas de atividade de vocês, que são 300 horas, esses certificados já valem também como título, por isso que tem que guardar para o resto da vida e que vocês têm que fazer a plataforma Lattes de vocês, que é o currículo acadêmico. A plataforma Lattes, ela é obrigatória para defender o TCC de conclusão, né, o trabalho de conclusão de curso. Quem não tiver, não defende o trabalho de conclusão de curso. Mandou para o juiz competente, o juiz competente vai remeter esses autos para o Ministério Público. O Ministério Público, o promotor de justiça, vai dar início à ação penal. Ele vai analisar os autos do inquérito policial, que tem um termo de abertura, as diligências e o relatório final, onde não se julga o mérito. Começou a ação penal, o Ministério Público, se for
um crime de ação penal pública, vai oferecer denúncia. Se for de ação penal privada, interesse particular, calúnia, difamação, injúria, ele oferece queixa-crime. Então, significa dizer que se praticou injúria, calúnia ou difamação, precisa fazer inquérito policial? Não precisa. Eu, enquanto advogado, posso ingressar direto no juiz competente. O juiz competente vai pegar a minha ação, vai remeter para o MP. O MP vai se manifestar, vai remeter de volta para o juiz e começa o rito. Vai começar o procedimento para solucionar esse meu problema aí de calúnia, difamação e injúria. Geralmente vai ser no juizado, né? Pelo valor aí até da causa. E se o MP analisa o inquérito policial e não oferece a denúncia? Se ele não oferecer a denúncia e o juiz competente achar que deve oferecer, ele vai pegar esses autos do inquérito policial e vai remeter ao superior hierárquico do Ministério Público. Quem é o superior hierárquico do Ministério Público? É o procurador de justiça. Se o procurador de justiça achar que deve oferecer a denúncia e seguir o posicionamento do juiz, ele vai oferecer, senão ele não vai. E se ele não oferecer, ainda tem uma outra possibilidade. O juiz manda para o superior hierárquico do procurador de justiça. Quem é o superior hierárquico do procurador de justiça? O procurador da República. É ele quem pode ofertar a denúncia ou a queixa-crime no caso da negativa dos seus subordinados. Então, o nosso inquérito policial tomou conhecimento da notícia do crime, o delegado instaura o inquérito, remete ao juiz competente, o juiz competente remete ao Ministério Público, oferece a ação ou a queixa, depende do que for, manda de volta para o juiz competente. Esse juiz competente vai começar o rito processual. Sempre a primeira coisa que vai ter vai ser audiência de instrução, debates e julgamento. O que é isso? Instrução. Vai instruir o processo, vai ouvir as partes, audiência de instrução, debates e julgamento. Ele vai analisar os autos do inquérito policial, que é o que ele tem, vai analisar a denúncia que foi ou a queixa que foi ofertada pelo Ministério Público e vai promover o debate, ouvir as testemunhas, ouvir o réu, ouvir a vítima, se for possível. E se a vítima morreu, posso fazer uso de carta psicografada? Pode. Porém, tem regra. A carta psicografada só é aceita se ela for levada por um médium espontaneamente. Esse médium não pode ter sido contratado pela família, pelo advogado, pelo promotor, sei lá por quem, e colocar isso como prova dentro do processo. Esse médium tem que ir espontaneamente, e aí vai depender do juízo de convencimento e a admissibilidade do juiz. Só tivemos uma vez aceito no Rio Grande do Sul uma carta psicografada como meio de prova de uma vítima, né, de homicídio, óbvio. Então, sempre o rito vai começar com uma audiência, sempre vai ter uma audiência. E antes de começar a audiência, faz-se conciliação. Ou pode-se fazer a mediação, porque hoje nós aplicamos a justiça restaurativa no direito processual penal. No Rio Grande do Sul aplica fervorosamente, subindo mais o nosso estado, que não tem tanta aplicabilidade assim. Aplica-se mais a mediação quando possível. É óbvio que não vai ter mediação no os crimes contra a vida, né? As vítimas morreram, como que vai mediar com o defunto? Não tem como, né? E são aplicadas as mediações, os círculos de paz e a constelação familiar com os reeducandos, com a vítima, embora se questione muito a eficácia da constelação familiar, que são as 3 portas da justiça restaurativa, né, do direito sistêmico do Bert Hellinger. Então, retomando, o delegado de polícia,
vai tomar conhecimento da notícia do crime. Nesse momento, ele é chamado também de autoridade judiciária. A autoridade judiciária, nesse momento inicial, é o delegado de polícia. Depois que ele ofereceu o inquérito policial e para o juiz competente, esse juiz competente que passa a ser a autoridade judiciária competente. E quando nós falamos desse juiz competente, não é só aquele que é aprovado no concurso público de provas e títulos. O juiz competente é também aquele da vara respectiva ao crime que foi praticado. Nós temos que identificar que crime que foi praticado para aí sim o remeter para o juiz correto. Se for uma comarca, estamos falando de crime, né? Se for uma comarca que tem 2, 3 varas criminais, nós vamos escrever ao juízo da vara criminal da comarca tal, Mirassol do Oeste, por exemplo. Não sei se lá tem 2 juízes de penal. Acho que tem, né? Alguém sabe? Não, penal só tem a doutora Sabrina. Só a Sabrina, né? Henriqueta está no Porto, né? O Henriqueta é Porto no crime. Vai ser ao juízo da vara criminal de Mirassol do Oeste. Só tem um. Araputanga, a mesma coisa. 4 Marcos também a mesma coisa, que é a doutora Henriqueta que está lá também. Se for Cuiabá, por exemplo, nós vamos ter várias varas criminais. Eu vou mandar ao juízo da vara criminal de Cuiabá, Mato Grosso. Eu não vou dizer para qual vara é num primeiro momento. Por quê? Porque vai ter a distribuição. O que é isso? Tem 3 varas, no nosso exemplo, né? Temos 3 juízes da vara criminal. Quando chegar o inquérito policial, vai fazer um sorteio, é o critério da distribuição. Vai fazer um sorteio entre os 3 para ver para quem vai o primeiro processo. Suponhamos que o primeiro processo foi para esse, sobrou 2. O próximo processo vai para o outro, o próximo vai para o outro, volta à ordem anterior e vai sempre seguindo a mesma ordem, para que todos tenham uma distribuição processual, para que todos tenham a mesma quantidade de processos. Lembrando que quando se ingressa na carreira da magistratura, somos designados como juízes substitutos e vamos para comarcas pequenas. Mirassol ainda é grande. Mirassol, 4 Marcos, Araputanga, Rio Branco, Lacerda, são comarcas pequenas. A cada promoção do juiz, cada vez que ele muda de comarca, ele recebe uma remuneração maior. Por quê? Porque ele está indo para uma comarca maior, porque ele atingiu o seu teto máximo de produção naquele município, então ele vai ser transferido para o outro município. E aí o seu salário também vai ser aumentado. A cada promoção vai aumentando até que esse juiz chegue no seu cargo máximo, que é de desembargador do TJ, e depois do TJ ele pode ir para o STJ e para o STF, né? Nós sabemos que isso pode acontecer, e são os últimos estágios do juiz. O juiz, quando completa os seus 70 anos, ele é obrigado a aposentar compulsoriamente, e ele só pode voltar a atuar enquanto advogado, porque ele vai ter a sua OAB suspensa enquanto ele é juiz. Ele só pode, depois de 3 anos, voltar a advogar naquela comarca, que é o prazo que entende-se que não terá mais processos que foram transcorridos durante a sua vigência, enquanto ele era juiz, durante a sua égide, né, o exercício da sua profissão, do seu ofício. Passados 3 anos, pode advogar na comarca em que atuou como juiz. O mesmo serve para o promotor, o mesmo serve para o defensor público, tá? Delegado também tem OAB suspensa, cartorário tem OAB suspensa, procurador de município tem OAB suspensa? Não, só que ele não pode advogar em causas particulares, em sociedade unipessoal, né, contra o município.
Um vereador, por exemplo, que é advogado, ele vai ter a sua OAB suspensa? Não, mas ele não pode advogar contra o município. Um deputado, o deputado que é advogado, ele pode advogar? Pode, desde que não seja contra o Estado, e por aí vai, desde que não atue contra o órgão que lhe provê o ofício que ele exerce. Então, pode advogar em causas particulares. Com o juiz, o promotor e o defensor público é a mesma coisa. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, que também vai passar pelo mesmo concurso de provas e títulos, vai olhar todos os antecedentes dele, manda para o juiz competente de novo. Esse juiz competente, aí nós vamos saber de que vara vai, porque já teve a distribuição, né? Nós vamos saber se vai estar na primeira, na segunda ou na terceira vara. Toda vez que nós formos nos manifestar contra as provas que forem inseridas no processo, nós vamos direcionar o juízo da vara tal, porque nós vamos saber que vara que é. Quando ele recebe, começa o processo. Antes disso, não tinha processo. Então, é a fase processual, vai começar a partir do momento em que é oferecida a denúncia e chega nas mãos do juiz competente. Chegou nas mãos do juiz competente, primeira coisa, ele vai analisar o processo e vai marcar a primeira audiência. Antes de começar a audiência, se possível, será feita a conciliação e aplicar as portas da justiça restaurativa, se estiver aplicando na comarca. Não são todos os juízes que são a favor da aplicabilidade da justiça restaurativa, vai depender do Tribunal de Justiça. Cuiabá anda bem aberto nessa questão da aplicabilidade, mas compete muito ao juiz que está atuando no processo e ao pedido das partes. Nós, enquanto advogados, podemos solicitar que seja feita uma mediação, nada impede, desde que justifiquemos isso. O promotor, a mesma coisa. Produziu ali a prova, né? Marcou a audiência, teve todas as oitivas, o juiz não se convenceu de que essa pessoa, que esse indiciado, que agora passou a se chamar réu, que ele é culpado. Nós temos que formar melhor o juízo de convencimento e admissibilidade, o promotor, né, no caso. Porque para nós, advogados, é bom que ele não se forme, né, porque vai absolver. Aí, o promotor pode pedir que seja produzida uma nova prova, e o juiz pode acatar. Uma vez que o juiz acata a produção dessa nova prova, produziu a prova, vem o advogado tem a possibilidade de contestar esta prova. E com isso vai ter o prazo em torno de 15 dias, né, mais ou menos. Produziu a prova, vai ter outra audiência. Se chegar nessa audiência, a outra parte quiser produzir prova, e o juiz entender que é cabível, ele vai autorizar 15 dias para cada parte de novo se manifestar. Já são mais 30 dias, e aí vem mais 15 dias para o juiz analisar, e aí vai demorando o nosso processo, até que forma o juízo de convencimento e admissibilidade do juiz. Esse procedimento, nós vamos ter uma aula específica para isso, para tratar de todos os ritos. Ofereceu, chegou no final, formou o juízo de convencimento, o juiz vai ofertar uma sentença, e essa sentença pode ser absolutória, pode ser condenatória. Absolutória, nosso réu está livre. Condenatória, nosso réu vai passar a ser regido pela Lei de Execuções Penais, que é a nossa lei que nós estamos estudando, não é mesmo? Que é a Lei 7.210 de 84. E aí ele vai ser regido por esta lei. Ele vai ser regido na comarca em que ele estiver cumprindo a sua pena. E enquanto ele está lá, nada impede que seja impetrado um recurso para o duplo grau de jurisdição. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Todas essas defesas são defesas orais, são feitas de forma oral. TJ Cuiabá, STJ e STF, Brasília, defesas orais, tá? Quando falamos da lei de execução penal, é o ato de reeducar, de colocar aquela pessoa que praticou um crime de volta dentro da sociedade. Será que o nosso sistema carcerário é passível de fazer isso hoje? E aí eu pedi para vocês pegarem o Vadimécum. Então, abram o Vadimécum de vocês na Lei 7.210 de 84.
E nós vamos marcar aí, com aquela caneta que vocês gostam, mega fluorescente, pisca-pisca, neon e glitter, nós vamos marcar alguns artigos que são essenciais na LEP, na Lei de Execuções Penais. Alguns que são essenciais. Nós vamos estudar toda ela. Mas esses são pontos-chave que nós temos que conhecer de qualquer maneira, tá? Então, vamos lá. Na Lei 7.210 de 84, marquem o artigo 2º e o parágrafo único. Artigo 2º e parágrafo único. Qual lei? 7.210. Professor, pode, por favor, repetir o artigo? Artigo 2º. Estou pondo no chat. Artigo 2º da 7.210, parágrafo único. Depois vocês vão para o artigo 41. Grifem o 41. Então, artigo 2º, artigo 41 e o parágrafo único também. Artigo 52, 53 e o 54. Então, artigo 2º, 41, 52, 53, 54. Depois vocês vão marcar o artigo 66, 66. Depois o artigo 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 141, 146B, 146C, 146D. É coisa nova, né? E o 183. São esses os principais artigos que nós temos que conhecer quando se trata da Lei 7.210 de 84. Não significa que os outros não são importantes, mas nós sabendo a essência desses artigos, vamos nos sair bem no exame de ordem e vamos nos sair bem no nosso dia a dia, quando formos atuar na área criminal e tivermos um problema na execução penal com os nossos clientes. O artigo 2º da Lei de Execução Penal vai dizer que a jurisdição penal pelos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução
em conformidade com esta lei e o Código de Processo Penal. Então, o juiz da execução vai se basear nesta lei para cuidar dos direitos e dos deveres do reeducando. Aonde estão esses direitos e deveres? No artigo 41. Aí o artigo 41, ele vai dizer o seguinte, que constituem direitos do preso, né, do nosso reeducando, do nosso executado, do nosso reabilitando, que são denominações mais carinhosas dadas àqueles que infringiram a normatização, o ordenamento jurídico, né? Então, constituem direitos do preso, artigo 41 da LEP. 1. Alimentação suficiente e vestuário. Que reeducando que tem alimentação suficiente e tem vestuário. Se quando ele chega na cadeia, lá no presídio, a primeira coisa que faz é mandar a família comprar um chinelinho havaiana branco, uma bermuda branca, uma camiseta branca ou uma camiseta amarela. Isso é regra em toda a região aí nossa. Então, o Estado deveria oferecer isso, e não oferece. Já está a primeira crítica nossa aí, né? A família tem que se virar e tem que levar essas mudas de roupa para o nosso reeducando. E se o diretor ainda desse presídio for bonzinho, vai autorizar que leve um lençol, um cobertor, às vezes um ventilador, televisão está proibido. Artigo 2º, atribuição de trabalho e sua remuneração. Enquanto está preso, o reeducando ele pode trabalhar e ele tem que receber por isso, não é? Então, existem os projetos sociais que são desenvolvidos dentro da cadeia pública, dentro dos presídios. Costurar bola, por exemplo, fazer os artesanatos, tudo isso vai render para ele. Então, se artefatos de marcenaria, muitas prisões têm uma marcenaria que se desenvolve lá dentro. E aí, se ele trabalhar, ele vai receber por isso. Isso vai constituir o que se chama de pecúlio. O que é o pecúlio? O pecúlio, ele vai estar previsto no inciso 4 do artigo 41, Constituição de Pecúlio. O pecúlio é uma conta corrente em que é depositada a remuneração desse reeducando e quando ele terminar de cumprir a pena, ele vai receber isso. Mas nós sabemos que, em regra, isso não vai ter, né? Porque ele vai receber e já vai entregar automaticamente para algum membro da sua família, geralmente para a esposa, né? Se for um homem, para a esposa, e aí ela vai manter a família com esse dinheiro das reservas dele. Nós já tivemos na faculdade um projeto, não lembro o nome do projeto agora, mas Arautos da Justiça. O projeto Arautos da Justiça, que ia na cadeia, pegava os artesanatos que eram produzidos pelos reeducandos e participava de todas aquelas festas que tem na região, Arafest, Indiarte, tem a de Jauru lá, que fugiu o nome, tem a de Mirassol, essas festas, montava uma barraca e os alunos de direito vendiam os artesanatos dos reeducandos e cada noite um reeducando nos acompanhava junto a essa venda. Todos os trabalhos dos reeducandos, os artesanatos eram etiquetados e os valores nós repassávamos para eles de forma integral para constituir esse pecúlio que a lei prevê. E o reeducando vai ter direito à previdência social. Então, em direito previdenciário, vocês vão ver que ele vai ter direito à previdência porque ele vai trabalhar dentro do presídio, salvo se não tiver oferta de trabalho. Tem projetos que são desenvolvidos, como o da leitura de livros, que a cada livro lido diminui 3 dias da pena. No trabalho, a mesma coisa. A cada 3 dias de trabalho, diminui 1 dia da pena. E vai indo. Então, a cada 3 dias, tira 1.
independente se é um projeto. Se for um projeto, esse projeto tem que ser autorizado pelo juiz competente. O juiz competente, desse caso, é o juiz da execução, não é o juiz que deu a sentença, é o da execução, porque ele pode estar cumprindo pena em lugar diverso da onde foi dada a sentença para ele. Pode ser que ele foi condenado em Araputanga e está cumprindo a pena em Mirassol. O juiz da execução vai ser o juiz de Mirassol. Formou lá, então, trabalhou lá, então, ele vai receber. Então, nós já passamos pelo inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 41. Inciso 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação. Ele não vai trabalhar às 8 horas por dia. Ele vai ter um horário para trabalhar de cerca de 4 ou 6 horas. Ele vai ter intervalo, né, como qualquer funcionário normal, como nós temos no nosso dia a dia, né? E ele tem que ter a recreação. O que vai ser a recreação? O banho de sol. O banho de sol geralmente é em torno das 9, 10 horas da manhã. E divide por cela, porque dentro de cada cela, as celas são divididas por graus de periculosidade. Essa é a regra, né? E nós temos a cela dos evangélicos, onde o risco de periculosidade é menor em regra. Só em regra. Então, proporcionalidade na distribuição de tempo do trabalho, do descanso e da recreação, assim como qualquer cidadão que está do lado de fora, cumprindo a lei, cumprindo com suas obrigações, o reeducando também vai ter esses direitos dentro da cadeia, uma vez que ele está recolhido, que perdeu a sua liberdade. E uma vez perdida a liberdade, perde-se o direito cidadão de voto, né? Ninguém nunca viu um reeducando votando, ninguém nunca viu uma urna eletrônica dentro do presídio, hein? Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, ele pode produzir textos, livros, fazer leituras, ele pode desenvolver artesanatos, né, ou mesmo desenvolver projetos lá dentro de ressocialização, e a cada 3 dias também vai descontar 1 de pena. Isso vai acontecer de acordo com as suas habilidades pessoais e desde que tenha o aceite do diretor da cadeia. O diretor do presídio, dando seu aceite, dando seu aval, ele remete a proposta ao Ministério Público, que remete ao juiz para que se tenha essa autorização, para que a cada 3 dias desconte 1 da pena. Inciso 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então, o reeducando, ele tem que ter assistência à saúde. O médico vai ter que ir lá visitar ele. Então, vai ter os dias certos do médico ir. Geralmente é uma vez por mês. Médico, dentista. Quando não tem o diretor da cadeia, precisa, alguém fica doente, tal, o diretor da cadeia vai levar o reeducando até o centro de saúde, onde vai ter o dentista e tal. Ou a família pode pagar um profissional particular. Se a família optar por pagar, o advogado tem que fazer a solicitação para o diretor da cadeia vai fazer autorização, e aí os policiais vão acompanhar esse reeducando até o dentista, até o médico, se for para fazer um exame, né, alguma coisa. Se for privado, também pode, desde que tenha autorização, e vai fazer uso das algemas. E aí se discute muito sobre a questão das algemas serem algo vexatório. É vexatório, nós sabemos que são as argolas do vexame, né, da vergonha, da timidez, mas nós temos que também pensar na preservação das pessoas. Pode ser uma pessoa que tem que apresente um alto risco de periculosidade para a sociedade como um todo, por isso que vai fazer uso de algema nas mãos e nos pés, na maioria das vezes.
Nas audiências, fica a critério do juiz autorizar que tire as algemas ou não. Geralmente tira, mas fica sempre um policial atrás, armado, para manter a segurança dentro da sala. Vai ter assistência jurídica. O advogado pode entrar a qualquer horário na cadeia, qualquer dia, qualquer horário no presídio, né? E se não tiver um advogado constituído, vai ter o defensor público. E se não tiver o defensor público, vai ter vocês, enquanto estagiários do núcleo de prática jurídica, sob a regência de um professor. Então, vocês terão a carteira da OAB de vocês, de estagiário, e vocês terão os seus clientes específicos. Cada um vai ter, em média, aí, de uns 5 a 10 clientes, né, processos entre civil e criminal, tudo misturado aí. Então, tem direito à assistência jurídica, tem direito à saúde, médico, dentista, educação. Dentro do presídio, nós vamos ter a Escola Nova Chance, que é tipo EJA, né? A educação de jovens e adultos, são todas as séries misturadas, e o professor vai, então, dar aula para todas essas séries que são misturadas. O Enem pode ser aplicado dentro da prisão, e é aplicado dentro da prisão. Os reeducandos fazem a prova do Enem também, tá? Nessa Escola Nova Chance, o Estado, o governo, ele manda o lanche, igual tem o recreio da escola, né? Então, o Estado manda o lanche e manda na quantidade exata de reeducandos que estão estudando. Na cadeia de Araputanga, na minha última visita, tinha 15 somente que estudavam. E esses 15 ficavam todos na mesma cela. Então, geralmente, quem estuda fica na mesma cela, todos os que estudam. Cada 3 dias de estudo também vai reduzir um dia lá da pena, né? Então, tem direito à saúde, tem direito à assistência jurídica, tem direito à educação, tem que ter um assistente social, né? Que reclame por ele, que cuide dele, por isso que vai ter o conselho da comunidade. Olha o papel do conselho da comunidade aí. Toda cadeia pública tem o seu conselho da comunidade, que vai cuidar dos reeducandos, vai auxiliar, porque muitos têm as suas famílias que moram distante. O reeducando, em regra, segundo a lei, quando ele vai ser cumprido a sua pena, ele é punido, e ele vai perder a sua liberdade, ele tem que ficar próximo da sua família. Essa é a regra. Salvo se não tiver vagas. Nós sabemos que vivemos uma superlotação carcerária. Então, se não tiver vaga, ele vai para a comarca mais próxima, onde tiver um presídio. Aí ele vai ser regido pelo juiz daquela comarca. E a família? A família que tem que fazer pedido para que ele volte para a sua comarca de origem até que tenha vaga. Se não tiver vaga, ele vai para outra comarca. Então, ou seja, não está em Araputanga, não está em Mirassol, ele vai parar lá em Cáceres, né? E aí o bicho pega. Não está em Cáceres, ele vai para Cuiabá e o bicho pega. Porque dentro da cadeia, vocês sabem que tem as suas regras. Nós temos um regimento interno, vocês podem procurar na internet, que vocês vão encontrar. Tem o regimento interno das prisões e tem o regimento de cada cela. Dentro de cada cela, sempre tem o reeducando mais antigo, que está lá há mais tempo. Ele é o chefe. Ele dita as regras de conduta. E nem o diretor da cadeia sabe quais são essas regras. Cada cela tem as suas regras específicas, cada um tem uma função lá dentro da cela. Tem regras específicas. Então, se uma pessoa está presa em Araputanga e ela é transferida para Mirassol do Oeste, colocam ela lá numa cela, quando ele entrar na cela, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o chinelo e pedir licença para entrar nessa cela, porque ele sabe que lá tem um código de ética que é dos reeducandos de cada cadeia. Cada um tem o seu código, a sua regra específica de conduta, tá? E isso tem que ser seguido.
E aí vocês vão ouvir aqueles jargões, né, específicos lá, que quando ele entra na cela, a primeira coisa que os colegas de cela vão perguntar é se ele quer dormir na praia, né, ou na jega. E aí, se ele quiser dormir na jega, ele tem que pagar um determinado valor lá para o chefinho daquela cela, porque senão ele vai dormir na praia, ele vai dormir no chão, porque tem as regras lá dentro. Um vai ser responsável por lavar roupa num dia, o outro para lavar roupa no outro, a roupa é estendida dentro da cela, tudo é dentro da cela. E o banheiro é chamado de boi. Tem horários para utilizar o boi também. E quando tem as visitas, geralmente tem visita íntima. Se tiver visita íntima, entrar a esposa de um reeducando, todos os demais têm que abaixar a cabeça, ninguém pode olhar para a visita do outro, porque é falta de respeito. Depois da visita, o pau tora dentro da cela e o diretor não se mete. Então, são regras que existem dentro da prisão e que o diretor não vai se intrometer, porque foge da competência dele. O que acontece lá dentro, resolve lá dentro. Essa é a regra que acontece, embora a lei não diga isso especificamente. Leandro, foi você que tinha erguido a mão? Foi, Leandro? Sim, professor, estava falando, estava desligado aqui. Araputanga tem esse conselho? Araputanga tem o conselho da comunidade. A professora Alice faz parte do conselho da comunidade. E a Isana, salvo engano, é a presidente do conselho da comunidade. Ela que faz aquele café da manhã para as famílias dos reeducandos, que a visita em Araputanga na quinta-feira, e aí tem um barzinho na esquina da cadeia, ela faz um café da manhã para as famílias ali, porque tem família que vem de longe e sai de casa muito cedo e demora para entrar, tem os horários para entrar, né? Ou entra cedo e pode sair às 3 da tarde, ou entra às 1h30 da tarde, pode sair às 3 ou pode sair às 5 da tarde, vai depender. E para fazer visita, tem que ter carteirinha, tem que fazer o registro para poder ser visitante. Não basta ser parente, né? Geralmente são as esposas. E tem esposa que vive disso, né? Tem esposa que vive de ter marido preso para receber salário. E quando o marido é solto, ela larga dele e arruma outro que está preso para receber. Beatriz. Professor, mesmo com essa pandemia, tá tendo visita nas cadeias ainda? A família pode entrar? Não, com a pandemia está sendo restrita a visita, não está tendo. As famílias estão deixando os alimentos, as coisas no portão. Não pode fazer visita por causa da pandemia, está tudo suspenso. Então não tem visita íntima. E uma coisa nova, vou até parar aqui, nós estamos no 8. Uma coisa nova, está se discutindo um projeto de lei sobre os transgêneros, do transgênero poder cumprir a pena, que é reeducando, né? Cumprir a pena de acordo com aquela identidade de gênero que ele se identifique. Então, é algo que está se discutindo muito. E se nós pararmos para analisar, é algo que vai trazer grandes problemas, né? Nós já temos essa discussão até no direito do trabalho, quanto ao uso dos banheiros, né? Por transgêneros, e quem é contra é transfóbico, né? É a transfobia, é o estudo disso, e esse estudo é feito dentro da bioética e do biodireito. Então, temos projeto de lei pedindo essa autorização, para que os transgêneros tenham direito de cumprir a sua pena dentro do presídio de acordo com a sua identidade pessoal de gênero e serem chamados pelo seu nome que eles desejam, e não pelo nome de registro, que muitas vezes ainda não foi alterado. É algo novo, está surgindo aí, logo vai estar na nossa lei para a gente ter que cumprir. Inciso 8, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Não pode tirar foto do reeducando, postar na internet, né? Então, quando vocês forem fazer a visita no estágio, não sei se vocês fizeram ou vão fazer, acho que não vão fazer, né, pela pandemia. No estágio faz a visita. Então, se voltarem às aulas presenciais, com certeza vocês vão fazer a visita na cadeia.
E aí vocês vão ver que vocês não vão entrar no corredor onde tem as celas. Vocês vão fazer a visita por fora da cadeia, vocês vão entrar nela, mas não vão passar nos corredores. Eles vão levar vocês numa cela que fica lá, que é uma cela especial, só para vocês terem noção de como que é, e vocês vão dar a volta e vão lá pelos fundos, subir uma escadaria, e vocês vão ver onde é o banho de sol. Então, o banho de sol é tipo uma quadra, toda fechada, né, porque é no meio da cela, e em cima é aberto e é coberto com tela, com grade. Vocês vão subir em cima dessa grade e vão ver os reeducandos lá embaixo. Então, nesse dia, as professoras do estágio avisam para as meninas não irem de saia, né, de roupa curta e tal, porque vai subir lá em cima para ver os reeducandos como que é esse banho de sol aí. Então, não pode tirar foto para fazer o sensacionalismo. Nem o diretor da cadeia não pode tirar foto, não pode dar informações para quem não é, da família ou para quem não seja advogado. Embora qualquer advogado tem direito de falar com qualquer reeducando que ele queira de lá de dentro. Sendo ou não o meu cliente, eu tenho esse direito. Está previsto no Estatuto da OAB. O advogado pode falar com quem ele quiser dentro da cadeia e o diretor não pode impedir isso. Sim, Leandro. Isso em qualquer daqueles níveis prisional, professor? Até segurança máxima e tudo? Você pode falar com quem você quiser, fala assim, ó, chama fulano lá. Eu quero falar com ele. Enquanto advogado, sim, qualquer nível. O advogado tem essa prerrogativa. E se ela for descumprida, vai ter a sessão de desagravo. O Conselho Seccional da OAB vai fazer o desagravo. Vocês sabem o que é o desagravo, né? Professor. Sim ou não? Não. Não, professor. Pode explicar. O desagravo é quando um advogado é desrespeitado dentro das suas prerrogativas, que são previstas pelo Estatuto da OAB. Quando ele é desrespeitado por quem quer que seja da justiça, ele vai ingressar na OAB com pedido de desagravo. O presidente da seccional, que vai ser Cuiabá, vai autorizar que esse desagravo seja feito pela subseção, que no nosso caso é Mirassol do Oeste. Mirassol do Oeste vai reunir todos os advogados da sua subseção e vão na porta daquele estabelecimento do Poder Judiciário onde esse advogado teve a sua prerrogativa violada. Então, se for no fórum, vai ser no fórum. Se for na cadeia, vai ser na cadeia. E aí todos os advogados são convidados e vão comparecer, suponhamos que foi no juiz que desrespeitou essa prerrogativa. Vai ser na frente do fórum. Todos os advogados vão se reunir em círculo na frente do fórum e vão discursar em prol daquele advogado que teve a sua prerrogativa ofendida. Isso é o desagravo. Todos vão fazer o seu discurso. A nossa professora Alice já passou por isso. É quase um panelaço. A professora Alice já passou por uma situação dessa em Jauru, há alguns anos atrás, e a OAB autorizou o desagravo da professora Alice em Jauru. Faz uns 7, 8 anos, por aí, mais ou menos. Quem que tinha chamado, que eu não lembro. Agora o senhor não vai contar a história? Mari, você quer saber a história? Obrigado, professor. Professor, porque o senhor conta só o resultado e não conta, professor, você começa e não termina. A professora Alice estava fazendo uma audiência em Jauru, não lembro o nome do juiz agora, era um juiz conhecido, um moreno alto, não lembro o nome. E ela estava fazendo audiência e o juiz falou... Oi? Tô zoando. O juiz falou? O juiz falou e a professora Alice falou o quê? Ele repetiu, ela não entendeu, ela perguntou de novo. Quando ela perguntou de novo, ele virou e falou, a senhora é surda? Parece que a senhora é surda, porque eu já estou repetindo e a senhora não está prestando atenção. Ou seja, ele não quis dar informação a ela, ele continuou a audiência e não repetiu aquilo que ela não tinha entendido. Ela entrou na OAB com o desagravo, por quê? Porque
todos os nossos alunos são estagiários da onde, não é? Então, nós vamos estar sendo sempre desagravados em qualquer situação que estejam os nossos alunos principalmente presentes. Só tinha aluno na sala de audiência, o escrivão, todos eram alunos da FCAR. Foi na época da terceira turma de direito, mais ou menos. E aí teve o desagravo, a seccional autorizou, todos os advogados da região foram até Jauru, na frente do fórum, e fizeram o seu discurso em prol da professora Alice, inclusive nós da faculdade, fomos todos, porque na época nós fazíamos todos os júris de Jauru. Sempre foi nós que fizemos os júris. Os primeiros júris sempre fui eu, professora Edna, Jaqueline. Sim, Leandro. No caso, quando é autorizado, o advogado tem que ir, professor? Tem obrigatoriedade ou não? Para ir no desagravo? É. Não, ele é livre, vai quem quer. Em Araputanga já teve também desagravo, lembra? Não. Eu acho que eu lembro. Caso do Dr. Ricardo Mamedes e da doutora Luciana Mamedes. Né? Nós tivemos o desagravo também daquela situação lá que aconteceu. Naquele caso, não tinha nenhum representante da OAB junto para fazer a vistoria da polícia, né? Porque a polícia foi para fazer uma investigação na residência dele, e a residência do advogado é inviolável, assim como o seu escritório, né? São invioláveis. Para o advogado ter a sua casa revistada, ou o seu escritório, tem que estar sempre acompanhado do presidente da subseção ou da seccional. No caso que aconteceu em Araputanga, tinha que ser o presidente da seccional, da subseção, desculpa, que na época era o Dr. Gustavo Cardoso, de Quatro Marcos. Ele não pôde ir, ele designou um outro advogado. Então tem que designar, quando o presidente não pode, ele designa um outro advogado para ir no lugar, nunca desacompanhado. Advogado também não presta depoimento desacompanhado. Poder pode, mas não deve, né? Nós não devemos advogar em causa própria, porque nós nos deixamos nos levar pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Advogado é frio, tem que agir com a razão e não com a emoção. Poder pode, mas não deve. Sempre tenham um advogado de vocês. O meu advogado hoje é um ex-aluno. Todo mundo tem que ter o seu advogado, né? Alguma pergunta? Professor. Sim, Mário. Pode deixar mais. Só uma coisinha aqui, Leandro. O doutor Gustavo, então, presidente da seccional, da subseção, né? Ele designou um outro advogado. Esse outro advogado não compareceu também, né? Compareceu. Do que se entende do fato. Compareceu? Não. Ele não compareceu. Ele responderia a alguma coisa pelo não comparecimento, descumprimento de ordem e alguma coisa assim, professor? Tanto responderia como responde, né? A seccional já julgou, inclusive, acho que já julgou, sim, a conduta dele por ter feito isso, e o delegado está respondendo, da época, responde na Justiça Federal. Dr. Ricardo faleceu, né? Mas a doutora Luciana continua com o processo na Justiça Federal contra o delegado, pedindo, inclusive, que ele seja expulso do cargo de delegado, pela sua má atuação no caso. Somos poderosos, tá vendo? Podemos continuar? Professor, uma vez... Tá ouvindo? Tô. Uma vez eu vi um advogado, eu não sei se enquadra nisso, mas ele foi solicitado de ser revistado na entrada, eu não lembro se era do fórum, já tem um tempo. E ele empinou a carroça, disse que não ia, e não foi mesmo. E ele entrou com ação. Seria essa questão de desagravo também? Seria questão de desagravo. Advogado tem reputação ilibada. Se ele não tiver reputação ilibada, ele não tem a carteira da OAB, ele não vai portar a carteirinha da OAB. Como que eu comprovo a minha reputação ilibada na sociedade, né? Hoje, nós comprovamos apenas com os nossos atestados de antecedente e ter uma boa conduta. Por isso que na faculdade a gente exige tanto de vocês logo lá no primeiro semestre, né?
de andar bem arrumado, de ter uma certa postura, não frequentar qualquer lugar, prestar atenção nas amizades, essas coisas, né? Porque isso já começa a desenvolver a conduta de vocês. Essa conduta tem que ser uma conduta extremamente libada. Por isso que não pode ter nem boletim de ocorrência que não tira a carteira da OAB, mesmo se for aprovado. Tirar, tira, mas vai responder suspensão, vai ter as regras lá, né? Que é censura, suspensão, vocês já estudaram isso, né? Em ética. O reeducando, ele também tem direito à assistência religiosa. Então, vai ter os dias específicos em que vai ter culto dentro da cadeia. E ele vai participar se ele quiser. Por isso que tem a cela dos evangélicos, que eles chamam, né? Que é a cela dos reeducandos que são mais religiosos. São os que têm os melhores comportamentos e que ajudam na limpeza da cadeia. Eles ajudam na distribuição dos alimentos, então do café da manhã, do almoço, do jantar, da onde vem esse café da manhã, né, esse almoço, esse jantar? Vem do Estado, o Estado contrata empresas terceirizadas, e essa empresa que vai oferecer a alimentação. Então, tem o cardápio lá específico e tal. Não é coisa boa, tá? Como vocês imaginam. Sempre arroz, feijão, abobrinha refogada, alguma coisa nesse tipo. Carne, muito difícil. Vai, mas é muito difícil, e se vai, é carne de pescoço, né? Vocês sabem. Então, a família tem que levar. A família hoje só pode entrar com 1 quilo de alimento dentro da cadeia, alimentos que sejam transparentes, líquidos transparentes, né, melhor dizendo. Então, uma Coca-Cola, por exemplo, não entra, porque ela é escura. Café não entra. Só entram coisas, líquidos que são transparentes, inclusive shampoo, condicionador, essas coisas tem que ser transparente. Alimentação, se levar um bolo, esse bolo vai ser todo fatiado. Se levar um marmitex, ele vai ser aberto, vão pegar uma chaira de amolar faca lá, e vão futucar tudo aquilo lá para ver se tem alguma coisa dentro, tá? Então, tudo que levar vai ser vistoriado. Então, geralmente, a família leva bolacha, leva pão, e os reeducandos, muitos não recebem visita, então eles vendem para outros. Um pão dentro da cadeia hoje, ele custa R$1, um pão. Eles também vendem calmantes, porque a maioria deles são viciados em droga, né? Em qualquer tipo de droga, seja maconha, que tem os seus fins terapêuticos também, até as mais pesadas. E dentro da cadeia, como que vai consumir? Que não vai ter o acesso, né? A gente sabe que tem os meios de ter, mas na maioria dos casos não. E aí eles vão fazer uso de medicamentos de tarja preta, que vão ser os calmantes, e a família leva. A família leva e eles vendem um calmante, só um comprimido, custa de 10 a 20 reais. Um comprimido, tá? Eles revendem lá dentro. Então, eles fazem dinheiro lá dentro da cadeia. Passa de uma cela para outra. Eles tiram até a linha da roupa para amarrar e jogar para outra cela. Tem essas técnicas, tá? Tem muita coisa que acontece lá dentro e que a gente nem imagina, né? Mas acontece. Então, eles vão ter direito à visita religiosa, vai ter o pastor que vai lá, qualquer igreja que tiver, tem a pastoral da... Não lembro o nome, Mari, você que é da igreja... Tem uma pastoral da Caritas, professor, da Caridade. Não sei da se Caritas. Essa de Araputanga, eu não sei. É a pastoral da Caritas, vai lá, oferece acompanhamento psicológico, amizade, às vezes oferece algum bem, se o presidiário não tiver familiar e necessitar de algo, ou alimento. Uhum. Então, essa pastoral não é só dos evangélicos, dos católicos também tem, e eles vão ficar todos também nessa sala que é chamada de cela evangélica, né, a cela dos evangélicos, porque eles têm um bom comportamento e passam o dia pregando, tá, eles passam estudando mesmo, de verdade.
Muitos dos reeducandos que são de alta periculosidade fazem de tudo para ir para essa cela evangélica, mas ele tem que provar o bom comportamento para que ele vá para a cela evangélica, tá? Que envolve todas as religiões, não é somente uma. Tem dia que tem culto lá dentro, e aí depende, se todos tiverem bom comportamento, o diretor da cadeia até autoriza que eles vão para a quadra do banho de sol para ter o culto lá, senão o culto é dentro da cela. Inciso 8º, né? Proteção a qualquer forma de sensacionalismo, que não pode colocar no jornal, na revista, Instagram, essas coisas, né? Divulgar. Entrevista pessoal reservada com o seu advogado. Toda vez que o advogado chegar, se mesmo não sendo meu cliente, eu quiser falar com o reeducando, tem que ter uma sala especial para eu conversar sozinho com o meu cliente. Ele vai ser algemado e vão colocar ele numa sala comigo sozinho, mas ele vai ser algemado, não tem como tirar a algema nem nesse momento. Em Araputanga, eles estão utilizando a sala que era utilizada para revista íntima, que antigamente tinha revista íntima com espelhinho lá, que tinha que tirar a roupa, dar as 3 agachadinhas, né, e tal. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos o detector de metais manual, o de raio-x igual do aeroporto, e temos um banquinho, que a pessoa senta no banquinho, e o banquinho é um detector de metais. Então, tem como entrar droga, né? Porque o detector de metal não vai detectar a droga, nem o aparelho de raio-x. Ele não identifica a droga, se ela estiver introduzida no corpo do visitante, por exemplo, né? O advogado, ele não precisa deixar celular, ele não precisa deixar os instrumentos de uso dele quando ele vai visitar o reeducando, mas é óbvio que ele não vai fazer uma ligação e dar para o reeducando falar de lá de dentro, né? Porque vai ter um policial, embora seja sozinho, reservado, tem uma janelinha lá que fica alguém espiando para ver o que está acontecendo, se só está conversando mesmo, né? Então tem que tomar esse cuidado, mas temos esse direito e eles também têm esse direito. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Então tem o dia específico. Em Araputanga é de quinta-feira, em Cáceres é aos sábados, em Cáceres eles vendem lugar na fila para as famílias. Tem gente que vive disso. A fila é enorme para entrar, a pessoa vai lá e fica guardando um lugar. Quando a familiar chega, ele paga para entrar naquele lugar. Então tem gente que vive disso, de guardar lugar na fila da visita dos reeducandos. Para ter a visita, tem que fazer a carteirinha para poder entrar e comprovar o grau de parentesco. Geralmente é esposa, e se não for esposa, vai ter, e só viviam juntos, por exemplo, vai ter que levar o atestado da união, que comprove a união estável, né? Autenticado no cartório. Chamamento nominal, todos os reeducandos devem ser chamados pelo seu nome, não pode dar apelido para reeducando, ou seja, os serventuários da justiça dentro do presídio não pode colocar apelido, embora nós saibamos que na delegacia já coloquem apelidos, né? Os casos são identificados por determinados apelidos. Não sei se tem alguém aqui que faz estágio na delegacia. Cada caso tem um apelido, um nome diferente, né? Que é colocado para só entender quem está cuidando do caso, no bate-papo ali do dia a dia. Senão chega alguém dentro da delegacia e fica sabendo quem é a pessoa e tal. Tem esses apelidinhos, mas lá dentro não pode fazer uso desse apelido, salvo se for um apelido da pessoa, né? Um apelido que ela se identifique, que ela não se incomoda e tal. Igualdade de tratamento, salvo quando as exigências da individualização da pena. A pena é individual. Por isso que os reeducandos, eles são alojados pelo grau de periculosidade, pelo tipo de crime. O maior índice de reeducandos é de tráfico, né? Pela proximidade com a Bolívia, pela proximidade com a Bolívia. E
são por graus de periculosidade. Então, quem é só mula fica numa sala, quem só vende, né, para o chefão. Quem já é tráfico é outra cela diferente. E assim vai distribuindo pelos graus de periculosidade, pela individualização da pena, para que não corrompa a pessoa. Porque o objetivo da lei de execução penal é fazer que essa pessoa volte para a sociedade, não que ela saia de lá pior. Embora o nosso sistema carcerário hoje seja uma fábrica de reincidência, né? As pessoas geralmente saem de dentro da cadeia, que cumpriram a sua pena, e voltam no dia seguinte, na semana seguinte, ou no mês seguinte. Por quê? Por falta de políticas públicas de reinserção dentro dele da sociedade. Nós já tivemos defesas de monografia sobre o estudo da possibilidade de um reeducando ser contratado no comércio de Araputanga. A pesquisa, o resultado da pesquisa foi 100% contra empregar um reeducando. Imaginem quando nós vemos uma pessoa usando uma tornozeleira eletrônica, que vai ser um dos temas da nossa aula. Quando nós estamos num estabelecimento, por exemplo, vemos uma pessoa usando uma tornozeleira eletrônica, automaticamente nós, por mais que tenhamos a nossa mente aberta, temos o instinto de dar um passo para trás. Nós vamos recuar. Prestem atenção que nós fazemos isso automaticamente. Nós temos repulso e olhamos com outro olhar, mas a tornozeleira eletrônica também é uma forma de fazer com que essa pessoa seja reinserida dentro da sociedade. A tornozeleira eletrônica está sendo muito utilizada agora, principalmente agora, nos tempos da pandemia, porque nós estamos evitando, o sistema carcerário está evitando tirar a liberdade das pessoas para não propagar a pandemia dentro das prisões, porque nós sabemos que o sistema de saúde está mais do que falido, né? Então, ele vai ter a sua individualização pela sua cela. O inciso 13 vai falar da audiência especial com o diretor do estabelecimento. Cada reeducando pode falar com o diretor do estabelecimento, é só ele pedir e ele vai ser ouvido pelo diretor do estabelecimento, vai pedir o que ele precisa, caso a família não vá, vai solicitar alguma coisa, vai propor alguma ideia, por exemplo. Na cadeia de Araputanga não tem televisão. Por que não tem televisão? Porque os reeducandos que estavam fazendo parte da escola, Nova Chance, eles, numa das aulas, enquanto a professora atendia um grupo de alunos, eles desmontaram um DVD e deixaram só a carcaça. E aí, num belo dia, a professora foi usar o DVD e cadê? Não tinha nada, só tinha a carcaça. Ela chamou o diretor suspendeu televisão, então não tem televisão na cadeia de Araputanga, não assistem mais televisão por causa disso. Respondo, Wagner, daqui a pouquinho. Então, pode ter audiência com o diretor do estabelecimento prisional, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. O reeducando, ele deve se manifestar. Ele não precisa de um advogado para chamar o juiz, por exemplo, para chamar o promotor. Ele pode escrever de próprio punho e fazer isso. Ele pode escrever o seu próprio habeas corpus, por exemplo, né? O seu recurso. Os reeducandos sabem mais sobre a lei de execução penal, sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal do que todos nós juntos. Por quê? Eles têm tempo para isso, eles sabem de cor. Quando eu ministrava disciplina de processo penal 1, 2 e 3, que eu tive que deixar algum tempo porque não tinham professores para outras disciplinas, eu sempre levava os reeducandos para fazerem palestra para os alunos. E nessas palestras, eles iam, o diretor deixava eles lá sozinhos, conosco, dentro da sala de aula, montávamos como se fosse um grande evento mesmo, uma conferência, e eles são os palestrantes.
E eles contavam detalhadamente, e ainda zombavam dos alunos, viravam e falavam assim, vocês podem olhar aí, que a gente sabe mais do que vocês. Olha o artigo tal, ele fala isso, 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 e os alunos ainda olhavam, né, para nem disfarçar que não conhecia. Então, os reeducandos, eles têm um grande conhecimento quanto aos seus direitos e aos seus deveres. Muitos reeducandos escrevem petições melhores do que nós, fundamentam os seus pedidos melhores do que nós, passamos 5 anos dentro da faculdade, estudando tudo isso. Mas por quê? Porque o tempo deles é gasto nisso. O nosso é gasto nisso e em outras coisas, para nós mantermos e adquirirmos isso, né? E dentro da faculdade, nós não temos a obrigação de sairmos advogados, nem juízes, nem promotores. Nós vamos sair bacharéis em direito. Quem faz direito não é advogado, não tem obrigação de ser advogado, sai bacharel em direito. Nenhuma faculdade tem a obrigação de formar um advogado. As faculdades privadas que têm essa característica. Por quê? Quanto mais advogado a faculdade privada tiver, mais propaganda pode se fazer para conquistar novos alunos, enquanto as universidades públicas de direito de todo o país não se preocupam com o exame da OAB. Dou aula na UNEMAT há 6 anos. Lá, de uma sala de 30 alunos, vão ser 5 alunos que vão prestar a OAB, por exemplo. Diferente do nosso caso, em que numa sala com 30 alunos, os 30 prestariam o exame da OAB, né? Na universidade estadual, não, é diferente, porque o objetivo da universidade estadual é promover a pesquisa, o senso crítico, né, que a gente fala. Nas faculdades privadas, o objetivo não é o senso crítico, é a dogmática pura, o estudo da lei seca, sem discutir, não deveria fazer esse monte de comentário que eu estou fazendo aqui com vocês, e a gente está fazendo esse bate-bola. Isso jamais seria aceitável há alguns anos atrás. Por quê? Pelo fato do direito ser dogmático. Nós temos que doutrinar as pessoas para que elas saibam aplicar a lei, e não discutir a lei e buscar a sua eficácia, a sua aplicabilidade e tal. Então, são as mudanças que o direito vem trazendo no nosso dia a dia. Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura, de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Pode levar revista, pode levar livro, pode levar jornal para eles. Eles podem escrever cartinha e mandar para os seus familiares, receberem as cartinhas de volta, né? Lá dentro não vai ter como mandar WhatsApp, como mandar e-mail e tal. Tem, né? Porque sempre tem um celular lá, um certo horário lá disponível, né? Pelo chefe de cada célula. A gente sabe que isso existe, mas na regra não tem, é proibido. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Todo ano, o juiz tem que mandar o relatório para a cadeia de cada um dos reeducandos, de quanto tempo falta para ele cumprir a sua pena. Anualmente. Em Araputanga, geralmente é feito mensalmente, não é feito anualmente, é feito por mês, pela quantidade menor de reeducandos. Araputanga deve estar em torno de uns 80, 85 reeducandos hoje. Então, o nosso artigo 41, ele traz os direitos do preso, do reeducando, do executado, né? E os principais direitos são esses, então. Então, nós já vimos o artigo 2º, que fala que toda relação, a partir do momento em que a pessoa perde o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, vai ser recolhida, ela vai perder os seus direitos cidadãos e passa a ser regida pela LEP, que é a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 84, e que dentro desses direitos do reeducando são esses incisos que nós lemos, que são 16 incisos, trazendo os direitos do reeducando, e dentro desses 16 incisos nós podemos ir dissecando detalhadamente tudo isso. Ok até aí? Sim? Sim. O Wagner perguntou aqui, professor, o senhor pode, onde o réu
mostrar onde o prazo do réu... Ai, perdi. Pode ser prorrogável por mais... Artigo 10, Wagner, onde o prazo é prorrogável. Dos artigos 6º em diante do Código de Processo Penal, vai tratar da produção de provas e vai inserir no inquérito policial essa questão da prorrogabilidade do prazo. Está no novo vademecum da FGV, que rege a prova da OAB. Lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, eu inseri um texto para os senhores. O texto chama-se... O texto chama-se Neoliberalismo, Cárcere e Subjetivação. Concepções sobre a literatura na construção ou reconstrução da identidade da população encarcerada. Primeira coisa, o que é o neoliberalismo? Neoliberalismo, como nós falamos disso, nós temos que entender que o Estado é detentor de um poder que regula as regras, que estabelece as normas de conduta, mas que da mesma forma em que ele é um Estado regulador, ele é um Estado que presta assistência a todos. Ele vai prestar assistência àqueles que estão encarcerados. Então, esse Estado, quando ele presta assistência, ele regula a vida das pessoas e presta assistência ao encarcerado, nós podemos falar em subjetividades. Subjetividades são os nossos objetivos pessoais. O Reeducando tem as suas subjetividades respeitadas, concepções sobre a literatura na reconstrução de uma identidade da população encarcerada. A população encarcerada tem uma identidade específica, tem uma identidade própria, é isso que vai discorrer. Então, esse estudo tem como escopo principal demonstrar de que forma a literatura surge dentro de um processo de subjetivação neoliberal, Estado enquanto regulador e assistencialista, como uma ferramenta de reconstrução da identidade da população encarcerada. Por quê? Porque quando a pessoa perde seu direito de liberdade, de certa forma, ela vai perder a sua identidade, não é? Ela está perdendo os seus direitos, ela está fechada, num lugar fechado, enclausurada. Cadê a sua identidade? Foi-se, não é? Dentro do sistema carcerário, nós vamos promover essa pessoa para que ela tenha o resgate da sua identidade e volte para a sociedade? Diante disso, sabe-se que o modelo da reação social e a criminologia crítica foram os incumbidos por desmantelar a essência política e epistemológica que sustentava o sistema penal positivista. A criminologia crítica, por sua vez, utilizando as teorias da punição como uma ótica macrocriminológica, comprovou que o direito penal igualitário é uma fantasia, isto é, que os indivíduos que são submetidos ao sistema penal são escolhidos em virtude da seletividade estrutural própria aos aparelhos de atuação do poder punitivo. O Estado que pune é ele que vai selecionar essas pessoas que estão sendo punidas. Ele não vai colocar, de acordo com a individualização da pena, de acordo com os graus de periculosidade, ele vai separar as pessoas. Mas quando ele separa as pessoas, ele não está acabando com o princípio da igualdade, então o princípio da igualdade acaba sendo uma fantasia. Não são todos iguais perante a lei, não é? Há uma grande diferença. É isso que o artigo está começando a demonstrar isso. O resumo do artigo, esse é só o resumo. Em outras palavras, as promessas modernas de controle da violência eram uma mantilha ideológica que mascarava a atuação concreta das agências penais de construção da violência estrutural, como a criminalidade individual, a gestão da pobreza e a reprodução e a manutenção das relações de exclusão, simbolizadas como por expressões como genocídio em ato. E quem diz isso
é o Zaffaroni, um dos maiores criminalistas que nós temos, né? Ele vai dizer que tudo isso é uma construção ideológica que vai mostrar todo esse lado fantasioso de que o direito é perfeito, de que o direito não tem problemas, e que mesmo quando ele tira a liberdade das pessoas, ele vai manter a igualdade. Nós estamos vendo que não vai manter essa igualdade, ela não vai ser preservada, né? Vai ser, então, uma simbolização por expressões como genocídio em ato e ditadura sobre os pobres. Quem está preso? Qual é o maior índice de pessoas presas hoje? São as pessoas negras. Por quê? Porque desde a nossa colonização, não foram só os índios que foram catequizados, os negros também foram catequizados, e com esse movimento que nós vamos chamar de movimento da branquitude, não sei se vocês participaram da apresentação dos seminários de TCC de hoje à tarde, discutimos muito isso. Esse movimento da branquitude vem tomar conta de toda a cultura e impor as suas novas regras a um país que já tinha uma cultura. Tínhamos uma cultura indígena, tínhamos uma cultura negra, toda desenvolvida aí. E quando eu falo em cultura negra, eu não estou falando de macumba, eu não estou falando de candomblé, eu estou falando de comida mesmo, de dança, de ritmo, capoeira, feijoada, o axé, tudo isso faz parte da cultura afrodescendente e está no nosso dia a dia. Os maiores cantores da MPB são todos voltados às religiões de matriz afrodescendente, por exemplo. Maria Bethânia, Caetano Veloso, Alcione, são ícones da música popular brasileira, e eles exaltam essa cultura afrodescendente, que é a nossa cultura. Hoje nós não temos pessoas brancas na nossa sociedade para continuar com esse movimento da branquitude, né? E para tentar demonstrar que o nosso direito é tão perfeccionista assim, que aplica uma igualdade. O maior índice de reeducandos é de pessoas negras. E desde a libertação dos escravos, tínhamos leis específicas para prender as pessoas que estavam, esses escravos que agora estavam livres e que estavam à toa no meio da rua. Não tinha política pública. Houve a libertação dos escravos. E o que eles iam fazer da vida? Eles estavam acostumados com aquilo. Ia virar mendigo. Então eles iam ficar na rua. Se ficasse na rua, eram presos. E com isso vai se disseminando a cultura, e o maior índice de reeducandos hoje é de pessoas negras, né? É o famoso PPP que todo mundo fala, né? Pobre, preto, né? Que é a raça. O correto não é falar negro, o correto é falar preto. É que nós sentimos que, se falarmos preto, nós estamos ofendendo a integridade, mas não é. Pela antropologia, o correto é branco, preto e amarelo. Essas são as raças. Não existe nenhum pardo, né? Esse sistema, portanto, foi historicamente criado para não funcionar, visto que não reduz ou diminui a taxa de criminalidade, provoca reincidência e o próprio poder punitivo perde a sua legitimidade de punir. O Estado perde a sua legitimidade de punir, perde seu ius puniendi, que é o direito de punir, em virtude da má administração da justiça criminal e dos frequentes abusos de poder nas instâncias carcerárias, ocasionando, segundo Foucault, a supressão das infrações, mas as suas distinções, distribuições e utilizações, de modo que visam não tanto tornar dóceis os que estão prontos a transgredir as leis, mas tendem a organizar a transgressão das leis numa tática geral das sujeições. E é nesses ditames e circunstâncias que o indivíduo é submetido a esse tipo de poder disciplinar. Então, dentro do sistema carcerário, dentro das prisões, o reeducando vai passar por toda uma disciplina cheia de regras. Nós vivemos já numa sociedade que vigia e pune. Nossa sociedade por si só nos vigia o tempo todo e nos julga constantemente por todos os nossos atos e todas as nossas ações. São desses atos e dessas ações que vão ser criadas as leis, não é? Inclusive a lei de execução penal, a lei civil, a lei penal, a lei ambiental.
E nós que criamos a lei, somos vítimas dessa lei que nós mesmos criamos. Nós vigiamos, nós punimos as pessoas, e Foucault salienta isso em Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, dentre outras obras do Michel Foucault. Aliado a isso, esse mesmo poder age atualmente em face de indivíduos que passam por um processo de subjetivação neoliberal. Os indivíduos, mesmo que o Estado deva ser visto apenas como um regulador da lei, que está cumprindo a lei, eu descumpri a lei, eu vou ser preso. Eu sabia que essa lei existia e eu descumpri. Então, automaticamente eu sou preso. O Estado só está cumprindo o seu papel de punir, o seu direito de punir. Mas a partir do momento que o Estado cumpre o seu direito de punir, ele também tem que prestar assistência. Vem a lei de execução penal, para dar essa assistência para o nosso reeducando. Isso acontece? Não acontece. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, o neoliberalismo, que é esse Estado que regula e presta assistência ao mesmo tempo, é como uma utopia econômica, um sonho, né, uma fantasia econômica, política, que encontra fundamento em uma espécie de ficção científica, mais particularmente uma ficção matemática e econômica. Ter reeducandos traz lucro. Quanto dinheiro não gira em torno da empresa terceirizada que presta alimentos, por exemplo? Quantas contas matemáticas não são feitas? São feitas pela dosimetria da pena, são feitas pelo advogado que vai cobrar caro para atender o seu cliente. Um júri custa 20 mil reais no mínimo, não é isso? Nós temos tabela da OAB para seguir, mas e aí? Isso é economia que está dentro das prisões. Dentro das prisões são vendidos o pão, como eu disse. A família do reeducando leva um saco de pão lá que vai dar 1 quilo de pão, porque só pode entrar 1 quilo de alimento, ia reduzir para meio quilo, não sei se já reduziu. Leva 1 quilo de pão, por exemplo. Esse reeducando não vai comer 1 quilo de pão. O que ele vai fazer? Ele vai vender para o outro. Então tem poder econômico até dentro das prisões. E quem vai dizer isso é o Pierre Bourdieu, quando ele estabelece que nós estamos dentro de um sistema, que esse sistema regula a nossa vida em sociedade. E que isso, para tudo isso, ele vai dar o nome de hábitos ecológicos. Então, todos nós estamos inseridos dentro de um hábito ecológico, de um costume ecológico, de um costume ambiental. O ecológico, para ele, é ambiente como um todo, não ambiente de árvore, florzinha, riozinho. É o ambiente como um todo, para o Pierre Bourdieu. E dentro do sistema carcerário, também se está inserido dentro de um sistema regulador que tem várias outras disciplinas, diversas das disciplinas que nós já cumprimos na vida em sociedade do lado de fora. Do lado de dentro tem essas e outras. É isso que o Pierre Bourdieu vai demonstrar. Essa ficção beneficia certos agentes econômicos, como grandes acionistas, operadores financeiros e principalmente a mídia, como grandes indústrias e políticos conservadores, capazes de dotar essa teoria de um poder simbólico que legitima a supressão das clássicas regulações de mercado. Por outro lado, para Foucault, o neoliberalismo é muito mais que uma política econômica defendida por governos conservadores, pois para existir precisa construir um novo modo de ser e de pensar. O Estado, quando ele regula esse poder de punir, quando ele faz jus a seu ius puniendi, o direito de punir, o Estado ele vai escolher, ele vai dizer quem deve ser livre e quem pode ser punido. Ou ele vai dizer quem deve ser punido e quem pode estar livre, dever e poder. É isso que o Estado faz o tempo todo com a nossa vida. E aí nós vamos ter o Michel Foucault discutindo o biopoder, o biodireito dentro da sociedade. O poder é micro e macro dentro da sociedade. O Estado exerce o poder macro, que é o ius puniendi, e exerce o micro também, que é o de prestar assistência, que deveria ser macro, segundo a nossa legislação, principalmente que nós estamos estudando, e é micro.
é ínfima a participação do Estado em toda essa assistência da lei de execução penal, que é o nosso objeto de estudo. A partir dessa lógica de discurso neoliberal, na perspectiva das teorias construídas em torno do problema do delito, da criminalidade, da delinquência, é que a formação de modo particular de ser sujeito que é o principal, que é o capital humano, é construído, notadamente, por exemplo, a partir de relações oriundas por princípios que exigem a perda de autonomia e o dever de permanecer e adaptar-se dentro dessas novas circunstâncias. Assim, o estudo ontológico do encarcerado é a problemática central de toda a nossa vida em sociedade, não só desse texto que eu estou proporcionando aí a leitura para vocês, uma vez que o indivíduo, que o sujeito que está encarcerado, todos somos sujeitos de direito, não gosto de fazer uso do termo indivíduo, porque indivíduo é qualquer um, mesmo que a pessoa esteja encarcerada por ter descumprido as regras sociais, ela não deixa de ser um sujeito de direitos, no meu pensamento, por suas próprias subjetividades. Já é objeto preterido do sistema de justiça criminal, em virtude da seletividade estrutural nela contida, tendo ainda a interferência da construção desse capital humano. Cabe relatar neste escrito que a identidade é entendida na possibilidade de ser concedida a subjetividade no sentido sociopsicológico de construção do si, da formação do si, da assunção do para si e da tomada de consciência do si face aos outros. E a pesquisa, então, ela tem toda uma fundamentação aí que vai continuar pelos estudos da necropolítica, que é do filósofo Ashley Manby, que vai trazer essa relação de poder do Estado. Dentro, então, do sistema carcerário, como nós podemos ver, até os filósofos já diziam o que acontece dentro do nosso Estado, que é positivista e mostra-se como neoliberal. Mas existe subjetivismo lá dentro? Não. É esse subjetivismo, esse poder de subjetividade de cada um, da individualidade, que está prevista aqui no nosso artigo 41 da Lei de Execuções Penais. A individualidade é a subjetividade. Essa subjetividade está presente, as pessoas que estão encarceradas, ela não está presente. Infelizmente, ela está na lei e ela não é aplicada. Como é que nós vamos atender dentro do sistema carcerário, do jeito que ele está, uma subjetividade, o interesse individual de cada pessoa. Na nossa vida em sociedade, nós, cidadãos que não descumprimos as leis, seguimos as regras, somos, em regra, pessoas idôneas. Nós não temos a nossa subjetividade respeitada. Imagina um reeducando que descumpriu a lei, se o Estado, que é regulador e assistencialista, vai fazer isso. Por isso que o Estado é regulador em sentido macro e assistencialista em sentido micro. E quem vai discutir isso vai ser Michel Foucault e o Ashley Manby. Se vocês quiserem, eu mando a obra do Ashley Manby, que fala da necropolítica para vocês. Alguém ia fazer... Leandro. Glória. Professor, o senhor disse que o Estado cumpre o direito de punir, né? Se cumpre, eu não sei. E, assim, o senhor disse também da questão do mérito de escolha, que eu entendo que seria a questão também da subjetividade que o senhor falou. Mas também sem entrar nesse mérito, que para mim é mais referente a poder econômico da pessoa do que qualquer outra coisa. E assim, jogando mais para o topo da cadeia, literalmente falando, o que o senhor acha de prescrição? Em que sentido? Da prescrição. Voltando na premissa que o Estado cumpre o direito de punir. Não cumpre. Na minha perspectiva, por isso que eu perguntei para o senhor o que o senhor porque acha. Muitos crimes prescrevem, é nesse sentido que você quer dizer. É? É? Aham.
Por que que os crimes acabam prescrevendo e o Estado não cumpriu o seu direito de punir e às vezes as pessoas não são punidas? Porque não teve o procedimento correto. Porque se o Estado deu início, por exemplo, a uma ação penal e ele não der a continuidade adequada a essa ação penal, vai ocorrer a prescrição. Por isso que nós temos que, enquanto Estado, se vocês forem juízes, promotores, tem que prestar atenção e pedir a suspensão do processo. Que o processo seja suspenso, paralisado por determinado período. E aí, ele também tem período para ser paralisado, para que ocorra a prescrição. Porque se não cumprir determinado período também de suspensão, vai acontecer a prescrição e essa pessoa não vai ser punida. É um direito do sujeito. É uma das formas de subjetividade que o Foucault e o Achille Mbembe, junto com o Pierre Bourdieu, vão dizer isso. Até o Beccaria, nos Delitos e das Penas, também vai começar a afirmar essas questões aí, né, de subjetividade, de prezar pela subjetividade do sujeito. O que importa mais é o seu direito individual. Mas nós, enquanto cidadãos comuns, não temos essa nossa individualidade tão preservada, assim, né, nesse sentido. Não sou contra a prescrição, porém, temos que tomar muito cuidado com isso. Para quem for advogar, é maravilhoso conseguir a prescrição, né, enrolar até que prescreva, para que não responda pela prática delituosa. Para nós, advogados, é perfeito, mas para o Estado, não é, porque deixa de ser rentável. Seria conivência ou incompetência? Conivência. Os dois. Seria os dois, na verdade, né? Seria conivência e seria competência. Porque o Estado deixa de cumprir seu papel, que é macro, né? Que vai ser o papel macro de exercer o ius puniendi. Só o Estado tem o seu direito de punir. Professor, a subjetividade, eu posso falar que seria a mesma coisa da discricionariedade? De eu querer ou não fazer? Sim, de querer ou não fazer, de deixar ou não de fazer. E se a gente voltar para o direito civil, seria as responsabilidades, né? Responsabilidade civil, objetiva, subjetiva. É a mesma coisa. Aí lá junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, temos uma atividade que vocês podem enviar até as 23h59. E essa atividade é um caça-palavras, né? Olha que mamata para vocês. E aí é um caça-palavras que tem 21 palavras para vocês acharem aí, relacionadas à execução penal, né? A nossa lei chama-se Lei de Execução Penal. Então é óbvio que vocês vão encontrar execução, vocês vão encontrar LEP, vocês vão encontrar pena, vocês vão encontrar direitos, deveres. Então, a hora que achar a palavra, pinta aí os quadradinhos de colorido e preenche a tabelinha que está embaixo e envia no meu e-mail que eu coloquei lá no grupo para vocês do WhatsApp, tá? Então, são 21 palavras. Quando uma pessoa é presa, ela vai cumprir uma pena, vai ser aplicada uma sanção, ela vai ter uma atividade coercitiva, vai ser reabilitado, ele pode ser um executado, podemos ter um alvará de soltura, vai perder a sua liberdade, vai ficar num presídio ou numa cadeia, vai praticar um crime, vamos ter uma ação penal, vai ter oitiva de testemunhas. Acho que eu já falei as 21 palavras aí para vocês, né, automaticamente. E aí nós temos também inserido junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem o nosso fórum de hoje. O fórum de hoje é o fórum número 2. Ontem era o fórum número 1, somente o número 1. Hoje é o fórum número 2. Alguns apressadinhos responderam o fórum 1, 2, 3 e 4. Podem entrar lá, que eles não estão lá. Cada dia tem o seu dia específico de fórum, né? Hoje é o fórum número 2. O fórum de ontem era qual a dificuldade de vocês em direito processual penal. E o fórum de hoje é, de acordo com a opinião, com a sua opinião, o encarceramento realmente reabilita o reeducando? Explique a sua opinião. Então, de acordo com a sua opinião, uma pergunta subjetiva,
o ato de encarcerar, de tirar a liberdade, ele reabilita o reeducando para ele voltar para a sua vida em sociedade. O Instituto da Reabilitação é presente, é possível, a partir do encarceramento do reeducando, explique. Então, é bem subjetivo para vocês se manifestarem. Lembrando que o fórum, das 18h30 às 22 horas. Todos os dias tem fórum, das 18h30 às 22 horas. 22h01 vai estar fechado o fórum. Se vocês olharem lá, ele foi fechado de ontem, né? O de hoje, então, fecha às 22 horas. E até às 23h59, o caça-palavras, que eu já tinha posto ontem lá dentro do AVA. E lá no AVA tem a musiquinha de ação penal para vocês também estudarem a musiquinha e guardarem o que é ação penal, relembrarem, né, na verdade, porque com certeza vocês já estudaram isso em direito penal e rapidamente em processo penal, porque faz parte do direito penal. No mais, é isso. Respondam, então, o fórum número 2 e mandem o caça-palavras no e-mail até as 23h59. Amanhã, o nosso encontro vai ser um pouco mais curto, até porque tem 2 vídeos para vocês assistirem, que eu já tinha encaminhado no e-mail, né? Eles também estão inseridos dentro do AVA para vocês, e vocês vão ter uma atividade para fazer, de acordo com esses 2 vídeos que estão lá, que é sobre o filme, o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, né, aquele carinha que tem vários memes lá do Fantástico, né, e ele vai contar do Carandiru, né, o livro fala do Carandiru, que era o presídio em São Paulo, e esse presídio ele foi destruído e vai ter o dia a dia do presídio. O livro é muito mais interessante do que o filme, do que o documentário. Quem tiver a possibilidade de ler o livro, leia o livro, ele conta com muita riqueza de detalhes, então é bem curioso o livro, ele é bem instigante também. Então a nossa atividade de amanhã vai ser em torno desses 2 vídeos que eu coloquei lá para vocês, porque também o professor vai ter que participar de uma reunião às 8 horas, então por isso nosso encontro vai ser muito breve amanhã, tá? No mais é isso. Quero indicar também para vocês uma outra coisa, para vocês refletirem. Tem um site chamado Simpla, vou escrever aqui. Tem um site chamado Simpla, entrem nesse site, coloquem lá na busca direito. Quando vocês colocarem lá na busca direito, vai aparecer um monte de minicurso, um monte de palestra para vocês fazerem hora atividade. Mas o que eu quero convidar vocês para assistirem é outra coisa. Vocês entram lá em espetáculos. Vai ter um espetáculo que se chama As Mariposas. Assistam esse espetáculo. Vai ter uma apresentação hoje, já começou, né? Às 21 horas. Amanhã tem outra apresentação às 21 horas desse espetáculo. Então, se vocês conseguirem adiantar a atividade, adiantem para assistir esse espetáculo. Ele é gratuito, tá? Só fazer o cadastro, entrar lá no Simples e assistir As Mariposas. As Mariposas é uma peça de teatro que vai demonstrar a nossa sociedade daqui a 100 anos. E daqui a 100 anos, nós não vamos ter mais vegetação, nós não vamos ter mais meio ambiente. É isso que vai demonstrar na peça. E o Facebook vai se tornar um memorial de pessoas mortas. Vocês já imaginaram que daqui a 50 anos, no Facebook, a maior parte das pessoas que estão no Facebook já estarão mortas e o Facebook será um grande memorial, será uma fonte de pesquisa para lembranças de pessoas. É isso que vai demonstrar. Isso vai nos propor uma grande reflexão sobre a nossa sociedade que é tão líquida, que preza tanto pela tecnologia, e essa tecnologia está deixando de lado as individualidades. E vai chegar um momento em que nós não vamos ter individualidade de forma alguma, nós já não temos.
Imagine daqui a 50 e 100 anos. Nós não teremos mais essas tecnologias, nós não teremos quase mais nada. Prestem atenção numa peça de teatro, As Mariposas. Depois, se vocês assistirem, depois quem quiser discutir, nós podemos marcar um horário extra da nossa aula para discutir isso, que é muito interessante, tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês. E vamos ver se vocês vão conseguir visualizar isso na peça. É uma peça muito curiosa. E lá nesse site também tem muitos minicursos gratuitos, que para quem está precisando de hora de atividade, palestra, é um site muito interessante. Já salvem ele aí e façam uso. No mais, é isso. Dúvidas, entrem em contato no nosso WhatsApp, pode ser no privado ou no grupo. Um grande abraço a todos. Hashtag Fique em Casa, se cuidem. Nós nos vemos amanhã às 19 horas. Um grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.